Marido e mulher. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Colossenses 3, versículos 18 ao 19. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3, versículos 1 ao 7. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios 5, versículos 22 e 23. Na última lição mencionamos como escolher um companheiro. Esses ensinamentos parecem ser principalmente endereçados aos jovens irmãos e irmãs, mas nem todos em nosso meio são jovens e alguns já são casados. Além disso, haverá mais pessoas salvas no futuro. A Bíblia tem um ensinamento definido para os casados. Certas passagens dão instruções aos maridos e outras às esposas. Antes de casar-se, a pessoa deve procurar o companheiro ou a companheira adequada. Mas depois de casado, o homem precisa aprender diante de Deus como ser esposo, da mesma forma que a mulher tem necessidade de saber qual o seu papel como esposa. Através desse aprendizado, os problemas no lar e na igreja se tornarão menores. Gaste tempo para aprender. Antes de tudo, a pessoa casada, marido ou mulher, precisa ter em mente o que o seu papel é da maior importância. Número 1. Um assunto sério. Antes que alguém possa exercer uma profissão, ela precisa preparar-se convenientemente. O médico tem de estudar medicina e treinar durante vários anos. O professor precisa cursar 4 ou 5 anos de escola superior. O engenheiro tem de completar um curso de pelo menos 4 anos na faculdade. A enfermeira estuda também 4 anos na escola de enfermagem. Não é então estranho que alguém possa ser um marido ou esposa sem um dia sequer de treinamento? Não é de se admirar que existam inúmeros homens e mulheres que não são bons cônjuges, por nunca terem aprendido. Se ficasse doente, será que eu iria confiar-me aos cuidados de um médico ou enfermeira principiantes? Se preciso de alguém para ensinar uma criança nos estudos, pediria ajuda a um analfabeto? Se vou construir uma casa, ousaria contratar um arquiteto sem as necessárias qualificações? Como então podemos pensar que alguém possa ser esposo ou esposa sem jamais ter aprendido? Nossos pais raramente nos ensinam como ser maridos ou esposas. Simplesmente nos casamos quando temos o dinheiro ou a capacidade de sustentar uma família. Mas esta falta de preparo é justamente o ponto onde começam os problemas futuros da família.
Duas pessoas sentem-se repentinamente impelidas a casar-se como se tivessem sido feitas uma para a outra. Entretanto, elas não têm realmente o mínimo preparo para um empreendimento desse tipo. Como pode tal família ter sucesso? Assim sendo, é nossa responsabilidade persuadir aos novos convertidos da necessidade de preparação em qualquer coisa que empreendamos durante a nossa vida. Uma outra impressão que deve ser transmitida aos novos convertidos é que a tarefa de ser marido ou esposa é a mais difícil do mundo. Todos os outros tipos de trabalho estão confinados a certas horas, mas este é um trabalho de 24 horas. Todos os outros trabalhos concedem aposentadoria, menos este. Trata-se da tarefa mais exigente e séria de todas. Número 2. Como remediar a situação? Visto que tantos já se casaram sem ter tido qualquer preparo, precisamos deixar as coisas como estão, concentrando-nos assim na tarefa de melhorar a situação já existente. Ao compreender, os maridos devem estar dispostos a aplicar medidas corretivas, a fim de aprenderem a desempenhar o seu papel, e as mulheres, por sua vez, devem fazer o mesmo. Ainda que tenha sido treinada para tratar a família como o faria um profissional, a pessoa mesmo assim pode falhar. Quanto mais então estará uma família condenada, se a atitude da pessoa para com ela for por completo descompromissada, descuidada. O indivíduo deve concentrar todas as suas energias no casamento e manter-se mais diligentemente ocupado com ele do que com outras coisas. A família não escapará ao fracasso se for tratada com leviandade. De forma a fazer da sua família um sucesso diante de Deus, você deve levá-la a sério e gastar tempo com ela. Qualquer fracasso que tenha ocorrido precisa ser transformado em sucesso. O casamento é um empreendimento tão sério que precisa ser bem-sucedido. Todos os irmãos e irmãs casados devem, portanto, aceitar sua responsabilidade diante de Deus. Uma vez que o casamento é mais difícil do que qualquer profissão, ninguém deve esperar para aprender com toda diligência como sair-se bem nele. Feche os olhos. A primeira coisa a aprender depois do casamento é fechar os olhos para que você não possa ver. Quando duas pessoas moram juntas, como esposo e esposa, dia após dia, ano após ano, sem férias ou licença por motivo de doença, cada uma delas tem muito tempo para descobrir as fraquezas da parte oposta. Portanto, tão logo você se case, precisa fechar os olhos. O alvo do casamento não é descobrir as fraquezas do seu companheiro para a vida. Lembre-se, ela é sua esposa e não a sua aluna. Ele é seu marido e não seu aprendiz. Não lhe é pedido que você descubra as dificuldades e fraquezas de seu cônjuge e o ajude a corrigi-las. Uma família deve ser edificada sobre um alicerce sólido. Portanto, antes de casar, você deve abrir bem os olhos para ver tudo, até mesmo as possíveis dificuldades. Mas depois de casado, você não deve mais procurar ver. Se quiser preocupar-se com as mínimas coisas, terá oportunidade de sobra para isso. Depois que Deus os uniu, ambos terão tempo bastante, talvez 50 anos, para descobrir as fraquezas um do outro. Por esta razão, a primeira coisa que os irmãos e irmãs casados devem fazer é fechar os olhos para as dificuldades e fraquezas de seus companheiros. Você descobrirá muitas sem olhar. Quantas outras vai descobrir se procurá-las intencionalmente? Ao unir um casal, o plano de Deus foi o de que houvesse submissão e amor na família. Ele não pediu aos cônjuges que descobrissem e corrigissem as faltas um do outro. Deus não estabeleceu os maridos como instrutores de suas esposas, ou as esposas como mestras de seus maridos. O marido não necessita mudar a mulher ou esta a seu marido.
Seja qual for o tipo de pessoa com quem você se casar, deve esperar viver com ela toda a sua vida. Não procure intencionalmente as dificuldades e fraquezas com vistas a ajudar. Tal conceito de ajuda é basicamente errado. As pessoas casadas precisam aprender a fechar os olhos. Elas precisam aprender a amar e não tentar corrigir. Aprenda a se adaptar. A adaptação é uma lição que necessita ser aprendida imediatamente após o casamento. Não importa quão parecido seja o temperamento do casal, mais cedo ou mais tarde eles descobrirão muitas diferenças. Os seus pontos de vista, gostos e antipatias, opiniões e inclinações ainda serão diferentes. Portanto, logo após o casamento, eles precisam aprender como se adaptar um ao outro. Número 1. Ande a metade do caminho. O que significa adaptação? Significa que eu encontrei o outro cônjuge na metade do caminho. Será melhor se esta atitude for mútua. Mas, caso não haja reciprocidade, você mesmo pode percorrer pelo menos a metade do caminho. Entretanto, muitos problemas serão resolvidos se puder sair de sua posição e andar todo o caminho. Quando isso não for possível, ainda será bom ir ao encontro de seu companheiro até a metade do caminho. Em outras palavras, depois que o irmão e irmã se tornam esposo e esposa, ambos precisam aprender a fazer ajustes em todas as coisas. Se você puder ajustar-se pelo caminho todo, isso é ótimo. Caso negativo, procure adaptar-se pelo menos quanto à metade do caminho. Aprenda a ir ao encontro do outro. Não insista em suas opiniões, mas disponha-se a modificar seu ponto de vista. Embora você tenha suas próprias ideias, aprenda a adaptar-se aos conceitos do seu parceiro na vida. Se um casal jovem aprender a adaptar-se um ao outro durante os primeiros 5 anos de casamento, eles terão um lar pacífico e feliz 5 anos mais tarde. Mas se durante os primeiros 5 anos nenhum dos dois aprender o que é adaptação, isto é, nenhum dos dois encontra o outro a meio do caminho, tal família dificilmente pode esperar harmonia no futuro. O casamento não é um assunto simples. Para se ter uma boa união é preciso tanto tempo como esforço. Adaptar-se significa descobrir o que incomoda o outro. Alguns detestam barulho, enquanto outros se enervam quando há silêncio. Certos indivíduos precisam estar envolvidos em muitas atividades para se sentirem felizes, mas outros dificilmente podem viver assim. É nesse ponto que entra a adaptação. Um deve diminuir o barulho, enquanto o outro deve permitir algum. Assim, eles se encontram a meio do caminho. Suponhamos que a esposa seja extremamente cuidadosa enquanto o marido é muito relaxado. Exigir que o relaxado acompanhe por completo o cuidadoso poderia levá-lo a jogar um dia tudo para o alto e gritar que a esposa deve voltar para a casa dos pais. Também a esposa, ao descobrir que o marido é tão descuidado, pode alegrar-se com a oportunidade de retornar à sua antiga família. Número 2. Aprenda a negar-se a si mesmo. Como cristãos, precisamos aprender a negar a nós mesmos. Negar-se a si mesmo significa adaptar-se aos outros. Tanto o marido como a esposa devem procurar adaptar-se melhor. Então, pelo menos haverá paz na família. Onde houver a negação do eu, haverá adaptação. Quando este elemento está ausente, a adaptação também estará. Os crentes jovens devem compreender que a adaptação na família não envolve apenas algumas poucas coisas, mas pode mesmo incluir centenas ou mesmo milhares de aspectos. Isto é o que Pember chama de disciplina familiar. Como a vida em família exige muita adaptação, pode-se dizer que há disciplina no viver em família. Você tem de aprender a pôr de lado sua opinião e aceitar o ponto de vista do outro.
Mostre apreciação e sensibilidade. Uma vez casado, você deve imediatamente aprender a apreciar os pontos fortes de seu parceiro. Número 1. Observe os pontos fortes do outro. Precisamos não só nos adaptar e fechar os olhos para as fraquezas, como também aprender a apreciar os pontos fortes da outra pessoa. Nós devemos ser sensíveis às coisas que são bem feitas. O relacionamento familiar será grandemente prejudicado se o marido não souber como apreciar a esposa, ou se a esposa não der valor ao marido. Lembre-se, não precisamos adular nossa mulher ou satisfazer a vaidade de nosso marido. Basta que um aprecie o outro. Aprenda a reconhecer os pontos fortes, as virtudes, a beleza do seu cônjuge. Em certa assembleia local existe um irmão responsável de quem todos falam bem, mas não se pode perguntar à esposa dele a seu respeito, pois ela sempre afirma que o marido é o pior de todos. Ela sempre critica o esposo, deixando ver que ele não está qualificado para ser um irmão responsável. Por quê? Talvez porque goste de mandar no marido. Ao ver-se rejeitada, ela o acusa de não possuir as qualidades necessárias para o cargo. Todos os irmãos e irmãs na assembleia submetem-se a ele, apenas sua esposa não o respeita. Como pode haver beleza numa família assim? A situação às vezes é inversa. Com exceção do marido, a maioria das pessoas pode sentir que a mulher é uma boa esposa. Eu me lembro de um ano em que me achava em Pequim, quando numa reunião muitas pessoas que conversavam num grupo começaram a elogiar grandemente uma certa irmã. Em meio à conversa, o marido dela entrou na sala. Muito naturalmente aquelas pessoas continuaram louvando a irmã em questão, mas o marido não disse palavra. Seu silêncio deu a entender o que lhe ia pela mente. Quem de vocês sabe que me casei com a pessoa errada? Um pensamento desse tipo certamente destrói a família. Número 2. Demonstre a sua apreciação. A apreciação de um marido pela esposa não pode ser menor que de qualquer outra pessoa. Sua apreciação talvez não seja maior, mas pelo menos ela não deve ser menor do que a dos demais. Por que se casou então se apreciava tão pouco o seu valor? Sua percepção estava errada naquela época ou está errada agora? O mesmo se aplica à esposa. Por que se casou com esse homem se sente que ele é a pessoa errada? Você mesma deve estar errada. Para se ter uma família feliz, a apreciação mútua é essencial. Que não aconteça que os outros elogiem seu companheiro na vida enquanto você o critica. Observe os pontos fortes de seu companheiro e esteja consciente das virtudes dele ou dela. Sempre que surgir uma oportunidade, confesse em público o que você observou e sentiu. Isto não é fingimento, pois você está dizendo a verdade. Quando o casal aprecia um ao outro dessa forma, o laço familiar se fortalece. Se não houver uma manifestação desse tipo, muitos mal-entendidos e problemas surgirão. Havia na Inglaterra um irmão que jamais disse à esposa que apreciava qualquer coisa que ela tivesse feito. Esta irmã se achava naturalmente preocupada em ter falhado como esposa e como cristã. Ela se preocupou a ponto de ficar doente e morrer. Enquanto agonizava, o esposo lhe falou: "Não sei o que vou fazer se perder você, pois foi sempre tão boa para mim. O que acontecerá a esta família se você morrer?" "Por que não disse isso antes?" perguntou a esposa. "Eu sempre sentia que não era boa bastante. Eu me culpava o tempo todo. Você nunca fez um elogio mostrando que eu fizera algo bem feito. Eu me atormentei até ficar doente e agora até a morte." Lembre-se, uma família realmente necessita de palavras cheias de amor. Seria melhor se tais palavras fossem ditas com frequência. Os maridos e esposas devem aprender a se apreciar mutuamente e falar com amor um do outro. Sei que alguns irmãos não alcançam êxito porque as esposas não os apreciam devidamente. Elas sempre dizem que os maridos não são suficientemente bons.
e estes passam então a coar-se a si mesmos. Suas esposas fazem o papel de suas consciências, desde que justamente aquelas que deveriam conhecê-los melhor, as esposas, os considerem inúteis. Os maridos concluem que eles não devem prestar para nada. Por essa razão, vamos lembrar que o sucesso ou fracasso de uma família depende muito da apreciação e do reconhecimento dos pontos fortes e das virtudes de cada um, tanto quanto da restrição em notar as fraquezas e problemas um do outro. Seja cortês. A cortesia é uma qualidade que deve estar sempre presente na família. É inaceitável não ser cortês. Todos devemos mostrar cortesia para com as pessoas. Não importa a familiaridade que você tenha com alguém, você perderá um amigo se não lhe mostrar cortesia. Paulo nos diz que o amor não se conduz inconvenientemente. 1 Coríntios 13, versículo 5. Muitas vezes os problemas familiares são causados por pequenas coisas. A pessoa é sempre menos afável quando está em casa. Você pensa que desde que sua esposa ou seu esposo é a pessoa com quem tem maior intimidade, pode ser menos atencioso com ela ou ele. Mas é preciso lembrar que a cortesia embeleza o relacionamento humano. Se for removida, todos os aspectos desagradáveis da vida serão expostos. Não importa quão familiares sejam as pessoas, a cortesia precisa ser mantida. Um irmão explicou isto muito bem, dizendo que a cortesia é como óleo lubrificante colocado nas máquinas. Sem ela, haverá fricção e sentimentos desagradáveis. Número 1. Em palavras. Aprenda a dizer muito obrigado ou desculpe-me. Palavras gentis tais como permita-me ou por favor devem ser usadas frequentemente. Se você eliminasse essas palavras, não seria capaz de fazer amigos, quanto mais necessárias são elas na família. Os cristãos precisam lembrar que o amor não se conduz inconvenientemente. As palavras amáveis devem ser constantemente empregadas no lar. Número 2. No vestir. Não basta que suas palavras sejam polidas e as suas maneiras corteses, mas também o seu trajar deve ser cuidadoso. Desde que você gosta de se apresentar vestido com cuidado diante de seus amigos, também deve vestir-se aseadamente em seu lar. Você não deve ser negligente no vestir. Evite ser descuidado devido à familiaridade, pois esta pode criar o desrespeito. Quem é tão familiar quanto um esposo e esposa? O asseio, portanto, não deve ser negligenciado. Você deve trajar-se com cuidado, não se vista desrespeitosamente em casa. Número 3. Nos modos. Os modos devem ser graciosos. É melhor que você passe o prato com as duas mãos, a menos que ele tenha sido planejado para uso com uma mão só. Quando você passar uma faca ou uma tesoura para alguém, não aponte o lado afiado para ele. Quando entregar algo, não o jogue. As maneiras amáveis devem ser mantidas, especialmente em casa. Você pode ganhar 3 segundos jogando em lugar de entregar um objeto na mão da outra pessoa, mas os resultados poderão ser bastante desastrosos. Aprenda a ser cortês. Tenho tido suficiente contato com famílias para saber que se uma pessoa é educada, ele ou ela terão poucos problemas no lar. É quase uma regra geral que se o casal for cortês um com o outro, a família pelo menos terá tranquilidade. Haverá menos barulho de pratos e de garfos. Toda família onde falta a cortesia está sempre envolvida em conflitos. Creio que ninguém visitaria o lar de uma mulher se ela tratasse os amigos como trata o marido. Ninguém se associaria com um homem que tratasse os colegas da mesma forma como se dirige à esposa. Vamos dizer aos irmãos que suas esposas têm suportado o que seus colegas não poderiam aguentar. Diga às irmãs que os irmãos têm sido muito pacientes com elas, que mesmo as suas amigas não seriam capazes de suportar o tratamento que elas têm dado a seus maridos.
Ser descortês é grosseria e um cristão não pode ser rude. Aquele que tem aprendido a Cristo, Efésios 4:20, não pode ser uma pessoa grosseira. Número 4. No tom de voz. Nosso tom de voz também precisa ser cordial. É possível proferir as mesmas palavras com modos e tons diferentes. O chefe usa um certo tom ao falar a seus subordinados. Os amigos falam uns com os outros em tom amigável. O amor fala com uma voz amável, enquanto o ódio se expressa em tom de ira. A dificuldade com muitas pessoas é que elas usam uma voz desagradável no lar por terem esgotado sua voz amável fora de casa. Elas são corteses com seus colegas de trabalho, pacientes com os doentes no hospital e cuidadosas ao falar com os alunos na escola, mas não se importam com a voz que usam em casa. Se usassem o mesmo tom de voz no escritório, seriam sem dúvida sumariamente despedidas. Como manter um lar quando se ouve ali apenas um tom rude de voz? Se o tom não for correto, a família não será pacífica. Lembre-se que nenhuma palavra descuidada, nenhuma voz dura ou áspera, nenhum tom de orgulho ou de pena de si mesmo, nenhuma entonação de martírio ou de amor próprio devem ser usados em casa. O amor não se conduz inconvenientemente, nem mesmo na voz. Deixe o amor crescer. Para que uma família seja bem-sucedida, o amor precisa crescer continuamente, não se permitindo que ele morra. Número 1. Alimente o seu amor. Os jovens perguntam com frequência se o amor pode morrer. Creio que nossa resposta aqui deve ser que o amor pode morrer e morre facilmente. Como uma coisa viva, o amor necessita ser alimentado. Ele morrerá se não houver suprimento. Deixe-o faminto e ele morrerá. Alimente-o e ele crescerá. O amor é o fundamento da família, como também do casamento. O amor conduz duas pessoas ao casamento. O amor também as mantém unidas na família. Ele pode crescer com facilidade se for alimentado adequadamente, mas pode também facilmente morrer se for deixado faminto. Muitos amam antes de casar-se, mas logo após o casamento começam a matar de fome esse amor. Não é de admirar que esse amor acabe morrendo. O amor precisa ser alimentado pela adaptação, sacrifício, autonegação, compreensão, simpatia e perdão. Todas essas coisas devem ser repetidas uma e outra vez. Quando alimentado, o amor pode crescer de uma bela maneira, mas se as pessoas não buscarem o bem-estar dos outros pensando apenas no seu próprio, seu amor brevemente ficará faminto e morrerá. É doloroso casar-se sem amor. É trágico ter-se uma família sem amor. É possível suportar uma família sem amor quando a pessoa é ainda jovem ou de meia idade, mas quando for mais velha, ela sofrerá com a frieza da família. A diferença é grande. Aprenda, portanto, a alimentar a família com amor quando você for ainda jovem ou de meia idade. Tente alimentar o seu amor, então seu lar transbordará de afeto. Número 2. Evite as coisas que desagradam seu companheiro. Toda pessoa que se casa deve tentar descobrir o que seu cônjuge mais teme e detesta. Cada indivíduo tem algo que lhe provoca medo ou desagrado. Se o seu companheiro tem uma fraqueza moral, espero que haja mútua adaptação de forma que a situação possa ser corrigida. Se não for fraqueza moral, quero sugerir que ao invés de encontrar o outro a meio do caminho, você percorra todo o caminho. Há alguns anos li a história de um marido americano que acusou a esposa de crueldade no tribunal. A história parece cômica, sendo contudo trágica. O homem em questão não podia suportar um som monótono e repetido. No começo, ele e a esposa se amavam profundamente, mas depois de estarem casados menos de 2 anos, o relacionamento familiar começou a deteriorar-se. A esposa gostava de fazer tricô. Foi o som monótono das agulhas que afetou os nervos dele.
O homem suportou esse som por 7 anos. Finalmente foi ao tribunal para acusar a esposa de crueldade mental para com ele. O juiz explicou que desde que tricotar não é considerado crime, esta não era causa suficiente para conceder o divórcio. O homem contou então que amara a esposa antes de se casarem e a considerava uma verdadeira ovelhinha. Mas 1 ano depois do casamento, ela começou a fazer tricô e não parou mais. Como resultado, ele não podia suportar a visão das agulhas e mais ainda sentia-se inclinado a matar toda a ovelha que encontrasse na rua. O homem afirmou ao juiz que se o divórcio não fosse concedido, ele não poderia ser responsabilizado se viesse a matar ovelhas na rua. Este caso é real. A esposa pensara que não havia nada de errado em tricotar, mas o homem detestava tanto o som das agulhas que isso o tornou disposto a matar uma ovelha. Lembre-se, todos têm algo que odeiam ou temem. Isso não envolve geralmente um problema moral, mas é apenas uma característica do indivíduo. Para que uma família tenha sucesso, nem o marido nem a esposa devem fazer aquela coisa aparentemente inofensiva que é importante para outra pessoa. Tenho tido muito contato com famílias em Xangai e em outros lugares e tenho descoberto que os pontos de conflito no lar geralmente surgem por causa de assuntos insignificantes. Para os de fora e para os amigos, esses assuntos são realmente coisas minúsculas. Contudo, esgotam por completo a paciência da pessoa quando acontecem repetidamente na família. Possam os novos crentes perceber que os pontos envolvidos na vida a dois são de extrema delicadeza. Não é fácil e, portanto, não deve ser considerado com leviandade. Se aquilo que você considera insignificante vem a ser algo que o seu companheiro detesta, fazê-lo é usar de crueldade mental para com ele. Não seja egoísta. Uma outra importante condição da vida em família é não ser egoísta. Número 1. Procure agradar o outro. Se você é casado, viva como pessoa casada e não como quem é solteiro. A palavra de Deus diz: mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. 1 Coríntios 7, versículos 33 ao 34. A maior dificuldade que uma família enfrenta é provavelmente o egoísmo. Recordo-me que houve um pastor nos Estados Unidos que realizou 750 casamentos em sua vida. Durante cada cerimônia, ele exortava os nubentes a não serem egoístas. Deve haver amor e não egoísmo na vida de casado. Durante sua velhice, ele escreveu cartas àqueles cujas núpcias realizara perguntando a respeito de sua atual situação. Ainda havia mais de 700 daqueles casais que ainda estavam vivos. As respostas que recebeu foram unânimes. A sua vida familiar era feliz porque eles não eram egoístas. Uma situação como essa nada tinha de comum nos Estados Unidos, pois naquela época 1 dentre cada 4 casamentos estava terminando em divórcio. Precisamos aprender como nos colocar no lugar do outro, sentir empatia com a dor ou a alegria, o medo ou o ódio, a dificuldade ou a tendência da parte oposta. Alguém muito subjetivo não pode ser um bom marido ou esposa. As pessoas subjetivas são egoístas. Número 2. Sacrifique os seus gostos. Uma condição básica implícita no casamento é o sacrifício. A pessoa precisa aprender como agradar a outra. Para fazer isto, você não pode ser subjetivo. Não se trata de você gostar de algo ou não, mas se o seu companheiro gosta ou não. Aprenda a descobrir o que agrada ou desagrada seu companheiro, quais as ideias ou ponto de vista dele. Aprenda a se colocar do outro lado para que você possa entender tanto a sua parte oposta como a você mesmo. Tanto quanto possível, sacrifique o seu próprio sentimento, opinião e ponto de vista. Procure entender, negar-se a si mesmo e amar.
Dessa forma, os problemas familiares serão grandemente diminuídos. Em muitos casamentos, a dificuldade é a seguinte: o marido se julga o centro do universo ao redor do qual tudo mais gira. Ele se casa para melhorar a sua vida e o seu bem-estar. Uma família como essa está fadada a ter problemas. Da mesma forma, a esposa pode pensar em si mesma como sendo o centro do universo, para o qual todos os demais vivem. Quando se casa, ela pensa que o marido deve realizar o seu objetivo de ser servida. Tal casamento está condenado ao fracasso, pois é motivado pelo proveito próprio. Conceda liberdade, privacidade e bens particulares. Na família, a pessoa precisa permitir à outra parte uma certa liberdade, privacidade e bens particulares. Número 1. Não seja um carcereiro. Em algumas famílias, as esposas não têm qualquer tipo de privilégio. Por outro lado, em algumas das famílias modernas de hoje, são os homens que não têm privilégios. Tais famílias, sem dúvida, têm problemas. A fim de ser um bom esposo ou esposa, você deve lembrar que é possível amar qualquer pessoa no mundo, exceto um carcereiro. Ninguém pode amar um carcereiro, pois ninguém deseja ser prisioneiro. Você não pode amar a sentinela porque vigia a porta, como pode então amar aquele que faz perder a sua liberdade? Muitos maridos agem com suas esposas como um guarda de presídio. Para tal esposo, procurar pelo amor da esposa é a mesma coisa que um guarda esperar um prisioneiro que lhe tenha afeto. Você espera demasiado, não existe possibilidade para isso. O mesmo se aplica às esposas que agem como guardiãs de seus maridos. Os guardas inspiram medo e não amor. Ninguém aceita a perda completa da sua liberdade. Embora o casamento realmente leve um homem e uma mulher a perderem a liberdade, é preciso lembrar que nem toda a liberdade está perdida. O marido não dá toda a liberdade à esposa, nem esta pede toda a sua liberdade para o esposo. Se o marido exige que a esposa lhe dê toda a sua liberdade, precisa saber que ela irá temê-lo ou odiá-lo. Número 2. Deus nos dá liberdade. Ninguém deseja perder totalmente a liberdade. O desejo de ser livre faz parte da natureza humana. Deus nos concede liberdade. Isto pode ser visto no fato de não existir nenhuma cerca em volta do portão do inferno. Também não há qualquer espada flamejante ao redor da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Deus não desejasse dar liberdade ao homem, ele teria rodeado a árvore do conhecimento do bem e do mal com as espadas flamejantes do querubim, de tal forma que o homem não pudesse comer o seu fruto. Mas Deus não violou e não viola a liberdade humana. Da mesma forma, cada esposo deve conceder à esposa alguma liberdade de escolha e esta deve conceder ao marido a mesma liberdade. Uma vez que você restringe a liberdade e decida pela outra pessoa, receberá em troca medo ou, pior ainda, ódio. Quando se perde a liberdade, vem o ódio ou surge o temor. Na família, o esposo e a esposa devem aprender a conceder liberdade um ao outro. Cada um deve ter seu próprio tempo, dinheiro e coisas. Justamente pelo fato de existir um relacionamento marido e mulher, essas coisas não podem ser usurpadas. Você precisa aprender a manter o seu lugar. De outra forma, uma pequena coisa como esta pode criar grandes problemas. Número 3. Respeite o direito à privacidade. Cada membro do casal deve ter permissão para manter a sua privacidade. Isto é perfeitamente legítimo. É permitido que a mão esquerda faça algo sem notificar a direita. Aprenda, portanto, a respeitar o privilégio de cada um de manter alguma privacidade. Isso ajudará a família a evitar muitos problemas. Aprenda a resolver problemas. Vamos estudar agora como resolver problemas familiares. Os casais não podem evitar que surjam algumas diferenças e dificuldades entre eles.
Visto que ambos são adultos e filhos de Deus, necessitam primeiro entender onde estão essas diferenças e dificuldades. Antes que a pessoa possa resolver qualquer problema, é preciso saber onde ele se encontra. Depois de identificado, ambos devem procurar a solução para o mesmo. Número 1. Encontre uma solução justa. A maneira como um problema é resolvido deve ser justa. Se a solução não for justa, ela não vai durar. Ninguém será capaz de suportar até o fim. Não espere que seu cônjuge suporte para sempre. Entre 10 cristãos, você pode encontrar um que consegue sofrer por longo tempo. Os outros 9 com certeza não aguentarão indefinidamente. Se a solução para o problema for injusta, ele explodirá de novo quando a oportunidade chegar. Quando eu me achava em Xangai, ajudei a resolver algumas dificuldades entre os irmãos. Eles frequentemente ficavam imaginando como uma coisa tão insignificante podia provocar tão grande furor. A surpresa deles era devida à inexperiência. Quando algo pequeno se transforma em grande, isto não passa de consequência do que houve antes e não se pode culpar a coisa em si. A explosão finalmente ocorre quando o acúmulo de irritação chega ao seu ponto máximo. A faísca se acende devido a algo insignificante, mas os motivos vinham sendo acumulados durante anos. Assim, não trate coisa alguma como se fosse pequena, mas descubra de que modo a solução anterior foi injusta. A explosão ocorre apenas quando a paciência se esgotou. Número 2. Aconselhem-se mutuamente. É melhor para o casal discutir suas dificuldades em conjunto. Os que estão de fora não devem interferir no início, embora possa haver ocasião para ajudar mais tarde. As duas pessoas devem trocar os seus pontos de vista livremente. Os problemas não devem ser expostos aos outros enquanto ainda não tiverem sido discutidos no lar. Algumas vezes, certos fatos que dizem respeito ao marido são conhecidos fora de casa enquanto ele mesmo ainda os ignora. As coisas que dizem respeito ao casal devem ser discutidas entre os dois. Arranje oportunidade para tal conselho familiar. Permita que seu companheiro termine de falar antes que você fale. Guarde-se ser aquele que monopoliza a conversa. O marido precisa ouvir a esposa e esta ao marido. Se o marido prestasse atenção pelo menos uma vez ao que a mulher diz, e esta fizesse o mesmo, muitas coisas poderiam ser solucionadas. De modo geral, porém, a esposa diz tudo o que deseja dizer, mas depois nunca escuta o marido e vice-versa. Tente ouvir pelo menos uma vez, o problema pode ser facilmente resolvido se isso for feito. Quando estiverem conversando, discutam seus conflitos objetivamente. Se eles forem ventilados subjetivamente, não terão sucesso em sua discussão. O propósito da mesma é descobrir o que é certo. Nenhum de vocês sabe quem está com razão. Portanto, ambos devem procurar descobrir a verdade. Vocês devem falar e depois orar. Através da oração, procurem solucionar o problema. Peçam ao Senhor para fazer com que ambos entendam qual o ponto fraco. Normalmente, no momento que oram pela segunda vez, a maioria dos problemas estará resolvido. A dificuldade de muitos casais está em não pararem para ouvir objetivamente. Quando fazem isso, a dificuldade deles fica reduzida à metade e logo serão capazes de descobrir o ponto realmente problemático. Durante os primeiros anos de casamento, essas reuniões de família devem ocorrer 2 ou 3 vezes. Depois disso, raramente se tornam necessárias. A maioria das dificuldades da família pode ser entendida e resolvida dessa forma. Isto é algo que muitas famílias têm tentado com sucesso e, consequentemente, muitos problemas têm sido resolvidos. Confesse e perdoe. Na vida em família, o esposo e a esposa frequentemente precisam confessar suas faltas um ao outro e perdoar-se mutuamente. Eles não devem passar sobre suas faltas de maneira casual, mas sim confessá-las.
A pessoa precisa confessar as suas próprias faltas e perdoar as faltas do outro. Número 1. Confesse o seu pecado. Quando o cristão peca, o princípio básico não é esconder ou apenas arrepender-se, mas também confessar sua culpa ao que foi ofendido. Passar por cima e tomar a decisão de não cometer de novo a falta não basta. O cristão deve confessar o seu pecado a outra pessoa dizendo: errei em tal e tal assunto. Todas as faltas devem ser confessadas. Cada vez que alguma coisa errada é feita na família, isso deve levar ao arrependimento e à confissão. Número 2. Perdoe ao outro. Quando você estiver em falta, confesse. Mas o que fazer quando a falta é do seu companheiro? Lembre-se, o seu relacionamento familiar é semelhante a todos os outros relacionamentos cristãos. Quando seu cônjuge erra, aprenda a perdoar em vez de investigar. Pois o amor não contabiliza o mal. 1 Coríntios 13, versículo 5. O amor não registra todo o erro. Pelo contrário, o amor aprende a perdoar. Tão logo um pecado é perdoado, ele é esquecido. O amor não se comportará como fez Pedro em Mateus 18, contando cada pecado e limitando-o à medida do perdão. O verdadeiro perdão não leva em conta quantas vezes se tem errado. Assim que o pecado é perdoado, ele é esquecido. Para que uma família seja bem-sucedida, é preciso haver perdão. Procure a ajuda da igreja. Quando uma família está tendo problemas, é melhor resolvê-los em casa, talvez em uma reunião de família. É preciso que haja confissão e perdão. Introduzir uma terceira parte tende a aumentar a dificuldade. Portanto, tente ao máximo resolver tudo de maneira simples. Não permita que as coisas se compliquem. Algumas vezes, contudo, você pode desejar apresentar um certo assunto à igreja. Não deve fazer isso, porém, arbitrariamente. Primeiro, o marido precisa pedir permissão à esposa e a esposa ao marido. Desde que nenhum de vocês sabe como resolver o problema, decidam então procurar a ajuda da igreja. O propósito não é brigar diante dos irmãos, mas sim pedir ajuda na solução do problema. Tanto o marido como a mulher devem apresentar-se à igreja e ambos devem falar. Ambos devem fazer isso voluntariamente dizendo: somos cristãos. Queremos que a igreja nos ajude a descobrir onde estamos errados. Cada um de nós dirá à igreja como se sente. Desde que ambas as partes estejam desejosas de receber ajuda da igreja, o seu problema será facilmente solucionado. Tal procedimento não tem como alvo a vingança ou expor as faltas do outro, mas um desejo sincero de saber onde está realmente o erro. Vivam juntos diante de Deus. Para que os problemas familiares sejam resolvidos e a fim de viver juntos alegremente, é necessário que o casal tenha uma vida positiva diante de Deus. Nas famílias onde há filhos, é especialmente necessário que os pais separem tempo para orar juntos. Cada casal precisa de um período como esse para esperar em Deus e para decidir assuntos espirituais. Tanto o marido como a mulher devem aceitar o julgamento da luz de Deus de bom grado. O marido não deve tentar manter as aparências, nem tampouco a esposa. É preciso que haja comunhão entre os dois, gastando tempo em oração e decisões conjuntas. De forma a terem uma boa família, ambos precisam viver diante de Deus. Uma boa igreja tem como base boas famílias. Estas várias condições foram mencionadas para que os irmãos e irmãs jovens possam aprender juntos a sua vida familiar. Não seja descuidado ou insensato. O descuido trará problemas tanto para a família como para a igreja. Lembre-se, a menos que a pessoa viva em harmonia com seu cônjuge, ela não pode ter uma boa comunhão com os irmãos e irmãs na igreja. Como pode alguém discutir com seu parceiro no lar e cantar aleluia na igreja? Aquele que vive bem em família também viverá bem na igreja.
Uma boa igreja tem como suporte boas famílias. Se os casais estiverem em harmonia, a igreja terá poucos problemas.